Houve uma época em que toda a terra falava a mesma língua. Aos 70 anos de idade, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Tanto Abrão quanto Naor eram casados. A mulher de Abrão era Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha do seu irmão Harã. Ele teve 2 filhas, Milca e Iscá. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Terá com seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas ao chegar a Harã, fixaram-se ali. O Eterno disse a Abrão: Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Abrão partiu dali, como o Eterno havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens e pessoas que havia adquirido em Harã. Tomaram o rumo de Canaã e chegaram àquela terra sãos e salvos. Abrão atravessou o território até Siquém, onde estava o carvalho de Moré. Na época, os cananeus ocupavam a região. O Eterno apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra a seus filhos. Então Abrão edificou um altar no lugar em que o Eterno havia aparecido. Dali ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Ali ele construiu um altar e orou ao Eterno. Abrão continuou seu caminho, seguindo com determinação para o Neguebe, ao sul. Então aquela região foi assolada por um período de fome. Para sobreviver, Abrão teve de mudar-se para o Egito, porque a fome era devastadora. Aproximando-se do Egito, ele disse à sua mulher Sarai: Olhe, nós 2 sabemos que você é bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: então essa é a mulher dele, e vão me matar. Mas deixarão você viver. Faça-me um favor, diga a eles que você é minha irmã. Por sua causa, eles irão me receber bem e me deixarão viver. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios logo perceberam que a mulher dele era linda. Os membros da corte elogiaram Sarai diante do faraó. Em consequência disso, ela foi levada para viver com ele. Por causa dela, Abrão deu-se muito bem. Adquiriu ovelhas, gado, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos em grande quantidade. Mas o Eterno puniu com muito rigor o faraó por causa de Sarai, mulher de Abrão. Todos no palácio ficaram gravemente doentes. Então o faraó mandou chamar Abrão. Que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que você disse ela é minha irmã, deixando que eu a tomasse como minha mulher? Aqui está ela de volta. Pegue-a e suma daqui. O faraó deu ordens a seus subordinados para que fizessem Abrão sair do país. Abrão foi mandado embora com sua mulher e com tudo o que possuía. Abrão saiu do Egito e voltou para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda, entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. E ali, Abrão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico.
Possuía ovelhas, gado e tendas. Assim aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: Não deve haver brigas entre nós, entre seus pastores e meus pastores. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes de o Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão: Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-los será impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por essa terra de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Abrão desmontou sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde edificou um altar para o Eterno. Após esses fatos, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é o outro nome de Zoar. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma na época. Eles levaram tudo o que ele possuía. Um habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos captores no caminho para Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Robá, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo o que havia sido levado, entre eles Ló e seus bens, as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abrão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me as pessoas,
mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Faço um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo: enriqueci, Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Manre. Eles devem receber a parte deles. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas, se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou no Eterno. E Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu: Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse: Eterno soberano, como vou saber que tudo isto será meu? E o Eterno respondeu: Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra. Mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abrão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão caiu num sono profundo, e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão: Saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena, e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passavam entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Síria, território dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos. Mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão: O Eterno achou por bem não me dar filhos. Então deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa constituir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido Abrão.
Quando esse fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão. Estou passando por essa humilhação e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com a razão. Abrão respondeu. Decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso, acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: Volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: Vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como um cavalo bravo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu à orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu, e eu também o vi. Por isso aquela fonte no deserto passou a ser chamada O Deus Vivo Me Vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Berede. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar deu à luz Ismael. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança, e darei a você uma família enorme. Abalado, Abrão lançou-se ao solo com o rosto em terra. E Deus declarou: Minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua, e por causa dela, me comprometo a ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Estou dando a você e a seus descendentes esta terra, na qual vocês estão acampados agora, toda a terra de Canaã. Ela pertencerá à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Deus disse também a Abraão: E agora esta é a sua parte. Você irá honrar a minha aliança, você e seus descendentes, uma geração após a outra. Esta é a aliança que você deverá honrar. Uma aliança que inclui todos os seus descendentes. Todos do sexo masculino deverão passar pela circuncisão. Faça isso, cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis. Esse será o sinal da aliança entre nós. Todo menino será circuncidado com 8 dias de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também estão incluídos.
Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto qualquer outro que tenha vindo de fora. Dessa forma, a minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois violou a minha aliança. E Deus continuou falando com Abraão. Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai. Comece a chamá-la de Sara, e eu a abençoarei. Isso mesmo, darei um filho a você por meio dela. Ah, como vou abençoá-la! Dela sairão nações e reis de nações. Abraão lançou-se ao chão, com o rosto em terra, mas também riu, pensando: Como um homem com 100 anos de idade vai ter um filho, e Sara conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? Recompondo-se, Abraão disse a Deus: Faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou: Não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa Sara terá um bebê, um menino. Chame-o Isaque. Vou fazer uma aliança com ele também e com seus descendentes, uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo e farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de 12 príncipes. Farei dele uma grande nação. Mas a aliança que vou fazer será com Isaque, seu filho que nascerá de Sara por essa época do ano que vem. Deus então se retirou depois de falar com Abraão. Então Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados, tanto os nascidos em casa quanto os que ele havia comprado, todos os do sexo masculino que eram de sua família, e os circuncidou, cortando naquele mesmo dia a dobra da pele que recobria a cabeça do pênis de cada um, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13 anos. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e também todos os empregados, tanto os nascidos em casa, quanto os que haviam sido comprados de terceiros. Todos foram circuncidados como Abraão. O Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. Ele pediu: Senhor, se te agradar, fique um pouco com o teu servo. Vou providenciar um pouco de água para que possas lavar os pés. Também vou providenciar comida e um lugar para descansares, já que teu caminho passou por mim. Eles responderam: Ótimo, faça isso. Abraão correu para dentro da tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 xícaras da nossa melhor farinha e faça alguns pães. Depois ele correu até o curral e escolheu um novilho gordo de excelente qualidade e o entregou a um dos empregados que o preparou. Em seguida, trouxe coalhada e leite para acompanhar o novilho assado. Pôs a refeição diante dos homens e ficou debaixo da árvore enquanto eles comiam. Os homens perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está na tenda. Então um deles disse: Vou retornar no ano que vem, mais ou menos por esta época. Quando eu chegar, sua esposa Sara vai ter um filho. Sara estava ouvindo tudo do lado de dentro da tenda, bem atrás do homem. Abraão e Sara estavam velhos em idade bem avançada. Sara tinha passado havia muito da época de ter filhos.
Então ela riu consigo mesma e disse: uma velha como eu ficar grávida? E com um marido velho como esse? Mas o Eterno disse a Abrão: por que Sara riu? Pois ela disse: eu ter um bebê, uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem por esta mesma época, e Sara terá um bebê. Sara ficou com medo e mentiu para ele: eu não ri, não. Mas ele disse: sim, você riu sim. Os homens se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno disse: seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. O Eterno prosseguiu: os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Então vou saber. Os homens se dirigiram para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. Então Abraão o enfrentou e questionou: Estás falando sério? Estás mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes na cidade, vais juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparias a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isto, matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? O Eterno respondeu: se eu encontrar 50 pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão tornou a dizer: eu, um simples mortal feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor: e se faltarem 5 para completar os 50, destruirás a cidade por causa dos 5 que faltam? Ele respondeu: não a destruirei, se houver ali 45 pessoas decentes. Abraão insistiu: e se encontrares apenas 40? Também não vou destruir a cidade por causa dos 40. Abraão continuou: Senhor, não te irrites comigo, mas se encontrares apenas 30? Se encontrar 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu. Senhor, sei que estou abusando da tua paciência, mas e se houver apenas 20? Não a destruirei por causa dos 20. Abraão perguntou ainda: Senhor, não fiques furioso. Esta é a última vez que pergunto. E se houver apenas 10? Não destruirei a cidade por causa das 10 pessoas. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou. Abraão foi para casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: por favor, amigos, venham para minha casa e passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Eles disseram: não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu. Não aceitariam não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram.
Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e os encurralaram ali. Então, gritaram para Ló: Onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora. Queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: Por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas, virgens. Vou trazê-las para fora e vocês poderão se satisfazer com elas. Mas não encostem a mão nestes homens, pois são meus convidados. Mas eles responderam: Caia fora! Você chegou aqui, nem sabemos direito de onde, e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar. Tanto os que encabeçavam o grupo, quanto os que seguiam, ficaram tateando no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: Há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo. Vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor. E fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma de suas filhas: Saiam deste lugar. O Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló. Depressa, pegue sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e os puxaram para um lugar seguro fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: Agora corram, e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Mas Ló reclamou: Senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida. Mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes. Posso até morrer. Olhem para aquela direção. Aquela cidade não fica longe, ela é pequena. E nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja para lá e salve a minha vida. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló. Já que você insiste, siga por esse caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou. Mas não demore. Corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte e seguiu para o lugar em que havia se encontrado com o Eterno pouco antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície, e viu apenas a fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isto que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Só depois varreu aquelas cidades da face da terra. Ló saiu de Zoar e foi morar com as 2 filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna.
Certo dia, a filha mais velha disse à caçula: Nosso pai está ficando velho, e não restou nenhum homem neste lugar que possa nos engravidar. Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele. Ele poderá nos dar filhos. É a única chance de manter nossa família viva. Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele. Mas Ló estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova: Deitei-me com nosso pai ontem à noite. Hoje será a sua vez. Vamos embebedá-lo de novo, e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós duas, e poderemos manter a linhagem da nossa família. De novo naquela noite, elas embebedaram o pai, e a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez, ele estava inconsciente, e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As duas irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ami, antepassado dos amonitas de hoje. Abraão partiu dali e foi para o sul na direção do Neguebe, e estabeleceu-se entre Cádiz e Sur. Acampado em Gerar, Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou-o: Você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu: Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus, ainda no sonho, disse a ele: Claro, sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora, devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família escapará da morte. Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou: O que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre meu reino? O que você fez é inadmissível. E Abimeleque prosseguiu: O que você tinha na cabeça quando fez isso? Abraão disse: Pensei que aqui não havia temor de Deus e que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai, eu disse a ela, por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão. Abimeleque devolveu Sara a Abraão com um presente: ovelhas, gado e escravos, homens e mulheres. Também disse a ele: Minha terra está à sua disposição. Fique, morando onde achar melhor. E disse a Sara: Dei 1000 peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque. O Eterno visitou Sara exatamente como disse que faria, e cumpriu o que havia prometido.
Ela engravidou e deu a Abraão um filho, no tempo exato que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade, quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: Quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui. Dei um filho ao homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Ela foi reclamar com Abraão. Livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito. Afinal, Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: Não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz. Sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho da sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Abraão levantou cedo no dia seguinte, separou um pouco de comida e um cantil com água. Entregou os poucos suprimentos a Agar e mandou-a embora de casa com o filho. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia: Não aguento ver meu filho morrer. Então, sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas, Ficol, disseram a Abraão: Independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém de minha família. Enquanto viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: Eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso e você nunca comentou nada comigo. É a primeira vez que ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse: O que significam essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: Significa que quando você aceitar essas 7 ovelhas, você as aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, Poço do Juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus.
Abraão morou em território filisteu por um longo período. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Então o chamou. Abraão. Abraão respondeu: Pois não, estou ouvindo. E ele disse: Pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali, como oferta queimada, sobre um dos montes que indicarei. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo e pôs a sela sobre seu jumento. Levou consigo 2 jovens empregados e seu filho Isaque. Ele cortou lenha para a oferta queimada e partiu para o lugar indicado por Deus. Depois de 3 dias, olhou para cima e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto iremos até lá em cima para prestar culto. E depois voltaremos para cá. Abraão entregou a lenha para a oferta queimada a Isaque, para que ele a carregasse. Levava consigo ainda a pedra de fogo e a faca. E os 2 seguiram juntos. A certa altura, Isaque disse a Abraão: Pai. Sim, meu filho. Aqui estão a pedra de fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Abraão respondeu: Filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao lugar indicado por Deus. Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Depois, amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida, estendeu a mão e pegou a faca para matar o filho. Na mesma hora, um anjo do Eterno chamou-o do céu. Abraão! Abraão! Pois não, estou ouvindo. Não baixe a mão sobre o garoto. Não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar, para oferecê-lo a mim. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o animal e o sacrificou como oferta queimada em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Javé-Jirê, Deus providenciará. Foi daí que veio a expressão, no monte do Eterno, ele providenciará. O anjo do Eterno falou do céu pela 2ª vez a Abraão. Prometo, e essa palavra é do Eterno, que o abençoarei, porque você foi até o fim nessa questão e não se recusou a entregar-me seu filho amado. Como eu o abençoarei? Farei que seus filhos sejam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia da praia. E seus descendentes derrotarão os inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de seus descendentes, pois você me obedeceu. Abraão retornou até onde estavam seus jovens empregados. Eles juntaram suas coisas e voltaram para Berseba. E Abraão estabeleceu-se em Berseba. Algum tempo depois, Abraão recebeu a seguinte notícia: seu irmão Naor já é pai. Milca deu filhos a ele. Uz, o mais velho, seu irmão Bus, Quemuel, ele foi o pai de Arão. Quésede, Razo, Pildas, Gidlafe e Betuel. Betuel foi o pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Reumá, concubina de Naor, deu a ele outros 4 filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriate Arba, que hoje é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão chorou e guardou o luto por ela. Quando encerrou o período de luto, Abraão propôs aos hititas:
Tenho consciência de que não passo de um estrangeiro no meio de vocês. Mas preciso que me vendam um local de sepultamento, para que eu possa dar um enterro digno para os meus mortos. Os hititas responderam: O que você está dizendo? Você não é um simples estrangeiro para nós. É um príncipe de Deus. Faça o enterro de sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós vai recusar um local para o sepultamento dela. Diante da resposta, Abraão curvou-se em reverência ao povo da terra, os hititas, e disse: Se vocês estão falando sério e querem mesmo me ajudar a conseguir um enterro digno para minha esposa, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Peçam a ele que me venda a caverna de Macpela de sua propriedade, aquela que fica na divisa das terras dele, e que me faça um preço justo, e vocês serão testemunhas. Efron era membro da comunidade local de hititas. O hitita respondeu assim à proposta de Abraão, ouvida pelos outros hititas que faziam parte do conselho da cidade. Não, meu senhor, eu não poderia fazer isso. O campo é seu, é um presente. Dou a você o campo e a caverna. Não vou cobrar nada, e meu povo será testemunha disso. Faça ali o sepultamento de sua esposa. Abraão curvou-se em respeito perante o conselho reunido e respondeu a Efron: Por favor, permita-me pagar o preço da terra. Aceite meu dinheiro, para que eu possa sepultar minha esposa com tranquilidade. Então Efron respondeu a Abraão: Já que insiste, eu aceito. O que significam 400 peças de prata entre mim e você? Vá agora e faça o sepultamento de sua esposa. Abraão aceitou o preço estipulado por Efron e pagou integralmente o valor que este havia sugerido perante o conselho da cidade dos hititas: 400 peças de prata, de acordo com a taxa de troca daqueles dias. Foi assim que o campo de Efron, do lado de Manre, tornou-se propriedade de Abraão, e além do campo, a caverna e todas as árvores dentro dos seus limites. O conselho da cidade dos hititas foi testemunha dessa transação. Assim Abraão fez o sepultamento de Sara na caverna do campo de Macpela, que fica perto de Manre, hoje Hebrom, na terra de Canaã. A propriedade do campo e da caverna que havia nele foi transferida dos hititas para Abraão como local de sepultamento. Abraão já era idoso, e o Eterno o havia abençoado de todas as formas. E Abraão ordenou ao empregado mais antigo da casa, aquele que cuidava de tudo que Abraão possuía: Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno, o Deus do céu e Deus da terra, que você não vai procurar esposa para meu filho entre as jovens cananeias daqui, mas que irá à minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaque. O empregado respondeu: E se a moça não quiser sair de casa para vir comigo, leva o seu filho de volta para sua terra de origem? Abraão respondeu: Não, isso nunca, em hipótese alguma, você levará meu filho de volta para lá. O Eterno, o Deus do céu, tirou-me da casa de meu pai, da terra em que nasci, e me fez esta promessa solene: Estou dando esta terra aos seus descendentes. Esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente, para que você consiga achar ali uma esposa para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento que me fez. Mas em hipótese alguma, leve meu filho de volta para lá. Então o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento solene. O empregado carregou 10 camelos de Abraão com presentes e saiu de viagem para Aran-Naraim, para a cidade de Naor. Do lado de fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem perto de um poço. Estava anoitecendo, e era a hora em que as mulheres costumavam buscar água. Ele orou: Ó Eterno, Deus do meu senhor Abraão,
Faz que tudo dê certo neste dia. Faz o que for bom para meu senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte, enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permite que a moça a quem eu disser, baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder, beba, também vou dar água para os seus camelos, seja a moça que escolheste para teu servo Isaque. Assim, terei certeza de que estás por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu senhor. Mal ele havia acabado de orar, e apareceu Rebeca, filha de Betuel. A mãe dela era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura. Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse: "Por favor, poderia me dar um pouco d'água do seu jarro?" Ela respondeu: "Claro, pode beber." E segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que lhe tinha matado a sede, ela disse: "Vou dar água também para os camelos, até que eles fiquem satisfeitos." Disse isso e, mais que depressa, esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo, repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido. O homem a observava em silêncio. Seria aquela a resposta do Eterno? Será que ele havia coroado de êxito sua missão? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz, que pesava pouco mais de 7 gramas, e 2 braceletes, que pesavam mais de 100 gramas. Depois de entregar as joias à moça, perguntou: "Fale-me de sua família. De quem você é filha? Há lugar na casa de seu pai para que passemos lá à noite?" Ela respondeu: "Sou filha de Betuel, filha de Milca e Naor. E sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos." No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou: "Bendito seja o Eterno, o Deus de meu senhor Abraão. Como foste generoso e fiel para com o meu senhor. Não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu senhor." A moça saiu correndo para contar aos familiares de sua mãe o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele veio correndo até a fonte em que o homem havia ficado. Labão tinha visto a argola e os braceletes em sua irmã e ouvido ela dizer: "O homem me falou assim, assim e assim." Então ele foi procurar o homem, e ele ainda estava perto da fonte com os camelos. Labão cumprimentou-o: "Venha, bendito do Eterno, por que ainda está aqui? Preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos." O homem então foi recebido naquela casa. Depois de aliviar os camelos de sua carga, deram forragem e alimento para os animais. Também trouxeram água para lavar os pés do homem e dos que o acompanhavam. Depois disso, Labão trouxe comida para eles. Mas o homem disse: "Não vou comer antes de contar minha história." Labão respondeu: "Então vá em frente, conte-nos." O recém-chegado explicou: "Sou empregado de Abraão. O Eterno tem abençoado meu senhor, que é uma excelente pessoa, e tem dado a ele ovelhas e gado, prata e ouro, empregados e empregadas, camelos e jumentos. E para coroar tudo isso, Sara, esposa de meu senhor, deu-lhe um filho na velhice. Ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer: não procure uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, na terra em que estou morando. Não. Vá até a casa de meu pai, procure minha família e consiga ali uma esposa para meu filho." Eu disse ao meu senhor: "E se a moça não quiser me acompanhar?" Ele respondeu: "O Eterno, diante de quem tenho andado com fidelidade, enviará seu anjo com você e fará que tudo dê certo."
Você vai conseguir uma esposa para meu filho, uma moça de minha família, da casa de meu pai. Só depois você estará livre do juramento. Mas se minha família não quiser entregar a moça, você estará livre do juramento. Então hoje, quando cheguei à fonte, orei: Eterno Deus do meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo nesta missão que me foi confiada. Estou aqui junto a este poço. Quando uma moça vier aqui para tirar água e eu pedir: por favor, dê-me um pouco de água do seu jarro, e ela responder: vou dar água não apenas ao Senhor, mas também para os camelos. Que seja essa moça a esposa que escolheste para o filho do meu senhor. Eu havia acabado de fazer essa oração quando Rebeca chegou com um jarro sobre o ombro. Ela foi até a fonte, retirou água e eu pedi: por favor, posso beber um pouco? Ela não pensou duas vezes. Ofereceu-me o jarro e disse: beba. E depois que o senhor beber, também vou dar água aos camelos. Então bebi e ela deu água aos camelos. Depois perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: sou filha de Betuel, e os pais deles são Naor e Milca. Então dei de presente a ela uma argola para o nariz e braceletes. Ela se curvou em atitude de adoração ao Eterno. E eu também louvei ao Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu exatamente à casa da família do meu senhor para conseguir uma esposa para o filho dele. Agora, digam-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido. Caso contrário, sejam francos, para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem do Eterno. Não nos compete dizer nada sobre isso, nem sim nem não. Rebeca está à sua disposição. Pode levá-la, e que ela seja esposa do filho do seu senhor, como o Eterno deixou claro. Quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles, curvou-se em atitude de adoração ao Eterno. Em seguida trouxe presentes de ouro e de prata, e também roupas, e deu tudo a Rebeca. Também deu presentes caros ao irmão e à mãe de Rebeca. Então, ele e os homens que estavam com ele jantaram e passaram a noite ali. De manhã, bem cedo, já estavam de pé. E ele disse: preciso voltar para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela pediram: deixa a moça ficar mais um pouco, digamos, mais uns 10 dias. Depois disso, vocês poderão ir. Mas o homem estava decidido. Não, por favor, não me façam esperar mais. O Eterno fez que tudo desse tão certo. Preciso voltar para o meu senhor. Eles responderam: bem, é melhor chamar a moça e perguntar a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram: você quer acompanhar esse homem? Ela respondeu: sim, já estou pronta para ir. Então eles concordaram em que Rebeca, irmã deles, e sua acompanhante fossem com o empregado de Abraão e sua comitiva. Eles abençoaram Rebeca, dizendo: nossa irmã, que você viva com fartura, e que seus filhos sejam vitoriosos. Rebeca e suas empregadas montaram nos camelos e acompanharam o homem. E o empregado seguiu para casa com Rebeca. Isaque morava no Neguebe. Ele tinha acabado de voltar de uma visita a Beer-Lahai. De tardezinha saiu para o campo. Enquanto meditava, olhou e viu os camelos que se aproximavam. Quando Rebeca avistou Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que está vindo em nossa direção? Aquele é meu senhor, foi a resposta. Então ela pegou o véu e se cobriu. Depois que o empregado deu a Isaque o relatório completo da viagem, Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele se casou com Rebeca e ela se tornou sua esposa. Ele a amava muito. Foi assim que Isaque se consolou depois da morte de sua mãe. Abraão casou-se outra vez. A segunda esposa chamava-se Quetura. Dela nasceram Zinrã, Joquzã, Medã, Midian
Isbaque e Suá. Joquizã foi o pai de Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Midian foi pai de Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Mas Abraão deu a Isaque tudo o que possuía. Em vida ele presenteou os filhos que teve com suas concubinas, mas acabou por enviá-los para a terra do Oriente, para que ficassem longe de seu filho Isaque. Abraão viveu 175 anos. Então deu o último suspiro. Morreu feliz, depois de viver muito. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, perto de Manre, o mesmo campo que Abraão havia comprado dos hititas. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Ele morava em Beer-Lahai-Roi. Estes são os descendentes de Ismael, filho de Abraão, e da egípcia Agar, escrava de Sara, gerado a Abraão. São estes os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento: Nebaiote, filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Todos esses são filhos de Ismael. Os assentamentos e locais em que acamparam receberam deles os nomes. Eram 12 príncipes, com suas 12 tribos. Ismael viveu 137 anos. Então deu o último suspiro. Ele foi sepultado com a família. Seus filhos se estabeleceram desde Avilá, perto do Egito, avançando na direção leste até Sur, na direção da Assíria. Os ismaelitas não se davam bem com nenhum dos seus parentes. Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: "Se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo?" Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo. E o Eterno respondeu: "2 nações estão em sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, peludo. Depois veio o irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar. Quando eles nasceram, Isaque estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú, porque gostava de suas caças. Mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: "Dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome." Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: "Vamos fazer uma troca. Meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho." Esaú retrucou: "Estou morrendo de fome. De que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto?" Jacó exigiu: "Primeiro, vai ter de jurar." Esaú concordou. Por meio de um juramento,
abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho.